Vamos falar sobre finanças, sobre economia. A demanda por crédito nas empresas é um sinal de expectativa dos empresários, né, sobre o cenário econômico adiante. A demanda por crédito aqui na Paraíba, segundo dados da empresa Serasa Experian, é de 13,1%, menor na comparação com fevereiro do ano passado. O que isso significa, Linda? Vamos tentar entender isso com a ajuda do nosso colunista Guilherme Bahia. Boa noite para você. Boa noite, Linda. Bom, vamos lá. O que explica aí a demanda mais baixa, né, por crédito agora? Tá, de alguma forma, tudo relacionado à taxa Selic? Conta aí, explica isso pra gente, pelo amor de Deus. Bom, a base de comparação desse ano é com relação ao ano de 2022. Tá. E 2022 foi um pouco mais alto por causa do próprio efeito de 2021 da pandemia. Então tem um quê aí de estatística, a base de comparação ficou muito alta e aí de repente caiu, então a gente pode atribuir essa própria variação do efeito pandemia a esse fator agora. Esse é um primeiro ponto. Eu considero que esse é um efeito pequeno comparado ao número. Segunda questão é que estávamos num governo e neste ano já estamos em outro. Então, até que os empresários se adaptem, até que os projetos comecem a andar, para que daí eles venham gerar crédito, também dá um efeito. É comum que no início do ano a gente tenha uma redução. Mas o número ele vem caindo mês a mês e muito fortemente comparado aos meses anteriores. Isso significa que há um fator muito grande da taxa de juros. O pensamento do empresário nessa hora é muito fácil emprestar dinheiro para o governo sem risco. Eu deixo meu dinheiro lá parado e o próprio governo vai rentabilizar aquele dinheiro para mim. Se eu tiver que aplicar no meu negócio, na minha empresa, eu vou ter risco de mercado, de variação de preço, de interesse dos consumidores, concorrência, questões trabalhistas, etc. Mas também tem o fato de que a inflação vem corroendo um pouco esse poder de compra. E aí os empresários ficam naturalmente mais receosos na hora de tomar crédito. Então a gente entende que essa combinação de fatores, um pouco de pandemia, Sim. as taxas de juros que subiram e a inflação também que dá um susto nos empresários nesse momento. A demanda de crédito por família também caiu. Tem alguma coisa relacionada também a essa... Pronto, aqui no estado tem uma informação. A variação foi de 15,9%, a menor do que o ano passado. Então, isso também está relacionado a essa alta aí dos juros, enfim? O efeito das famílias acaba sendo quase sempre maior do que nas empresas, e lembrando que esses números são do estado da Paraíba. As famílias são mais sensíveis porque, via de regra, elas têm menos reservas, menos poupança, menos dinheiro guardado. Poupança enquanto dinheiro guardado, não enquanto produto, do que as empresas. Isso significa que elas são mais sensíveis. Inclusive, afeta muito mais uma família a questão do desemprego. Duas pessoas, quando uma perde a renda, já vulnerabiliza bastante a família nesse ponto. Então, a demanda por crédito nas famílias tende a cair mais rapidamente. Da mesma forma que tende a subir quando houver essa retomada do crédito aí, num momento em que tanto famílias quanto empresas estiverem mais otimistas um pouco com a economia. Então, sim, as famílias sentem um pouco mais a questão do crédito, também por uma taxa Selic, mas por muito medo, a questão do emprego, como está a economia, será que vai dar certo, será que não vai? E a gente já reportou isso há alguns poucos dias, que as famílias acabam recorrendo ao crédito mais caro, que é o mais fácil, quase sempre é o cheque especial, um crediário, ou talvez até ali o carnê de uma loja, algo nesse sentido, que são créditos muito caros. Cheque especial, cartão de crédito entram nessa onda. Então não é uma boa opção. Se as famílias já tomaram tudo que podiam Sim. por causa da inflação, sobra cada vez menos para elas poderem renovar esse crédito, por isso a demanda cai. Você considera que existe aí uma relação entre a recuperação do crédito e a recuperação da atividade econômica também, por exemplo? Quando o crédito volta a acontecer, consequentemente a atividade geral também, né, tende a voltar, e aí os empregos, o desenvolvimento. É um ciclo, é uma cadeia? Isso, Linda. A gente estuda muito em economia a relação causa e efeito das variáveis. E uma delas é exatamente isso. O crédito favorece o emprego, a retomada do crédito favorece a retomada do emprego. Não é que crédito no nível alto as pessoas vão se empregar mais, não é exatamente assim.
Mas, dado que está todo mundo com mais receio, com mais medo das coisas acontecerem, é natural que o empresário ele evite um novo projeto, uma nova expansão, porque ele sabe que a economia deu aquela desacelerada. Então, é no momento da recuperação do crédito que os empregos tendem a voltar e as famílias voltem a consumir também. Para isso que a gente precisa é que a atividade econômica como um todo se favoreça e, de alguma forma, a gente precisa que os juros baixem. Mas eu acho que aí é uma questão de quem considera o que mais importante. Eu acho que, primeiro, a inflação precisa baixar para que os juros baixem, aí o crédito se retoma. Corre-se o risco de, se o crédito foi elevado agora porque as taxas de juros baixaram só porque se quis, corre risco da inflação subir e aí esse ciclo, em vez de causar melhora, pode acentuar as pioras. Entendi. Entenderam? Tá aí, explicação de Guilherme Bahia. Se não entendeu também, pergunta, a gente corrige, Isso. fala alguma coisa, manda a sua dúvida, que a gente quer a participação de vocês. Inclusive, indicação de temas também. Sempre né? muito bom. Ó, 993321212, o WhatsApp por onde você manda aí a sua sugestão de tema para a coluna também do Guilherme Bahia, tá? 993321212. Obrigada mais uma vez, bom jantar, boa semana. Boa semana, boa semana.